tua mesa. Olá, seja muito bem-vindo à nossa plataforma de pequenos grupos online da Comunidade do Redentor. É muito bom receber você e seu pequeno grupo nesse tempo de conversa e reflexão na Palavra de Deus. A gente tem feito essa jornada no livro de Salmos e a gente quer ver o Salmo 32. Nós vimos que tem salmos de adoração, nós falamos no encontro passado sobre um salmo de lamento muito profundo que nos levou a um relacionamento com Deus. E hoje a gente quer falar sobre um salmo onde Davi expressa o sentimento de culpa. Não sei se você já teve que lidar com esse sentimento de culpa. A gente reconhece que em muitos momentos nós erramos, em muitos momentos nós falhamos com pessoas, nós falhamos com a gente, nós falhamos com Deus. E com isso a culpa vem. E aqui o Davi ele expressa isso de uma maneira muito profunda, a culpa gerada por meio do pecado. Davi acontece esse salmo depois de dois pecados muito sérios que Davi comete. Davi, ele comete adultério, ele comete também assassinato. Quem sabe dois pecados que a gente não imagina cometer, mas Davi também não. Davi era um homem íntegro, Davi era um homem de Deus, Davi era um homem, ele era rei, ele era líder. Mas me parece que existem momentos da vida em que nós achamos que estamos acima de todas as coisas. Alguns momentos da vida que nós estamos seguros demais. E são nesses momentos que a gente abre brecha. E ao abrir brecha, Satanás entra. E quando Satanás entra, ele destrói. Ele destrói o nosso caráter, a nossa moral, ele destrói os nossos relacionamentos, ele destrói e fere a nossa comunhão com Deus. Davi deu brecha. Davi, em vez de ir para uma batalha, ele fica no palácio. Ao ficar no palácio, ele fica ocioso. E ao ficar ocioso, ele acaba vendo uma mulher muito bonita, a toma como mulher, dorme com ela fica grávida. E o seu marido, quando volta de batalha, ele pede para que ele vá dormir com a sua esposa, só que ele não vai para se guardar para a próxima batalha. E ele descansa. Então Davi pede para que Urias fique na fronte de batalha. Ele morre no meio da batalha e Davi toma a mulher de Urias para si. Davi, além de cometer esse erro, além de dar brecha, ele não estava entendendo esse erro, ele não percebeu esse erro. E aí o profeta Natan vai até ele e fala sobre o pecado dele, e ele então confessa o seu pecado, se arrepende e passa por um processo de transformação. Olha só o que Davi fala no Salmo. Quando ele mantinha os seus pecados guardados para si. Enquanto eu mantinha, versículo 3, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram-se esgotando como em tempo de seca. Não sei se você já experimentou esse sentimento, mas a gente tem uma forma, uma dinâmica de lidar com o nosso pecado que acontece mais ou menos assim. A primeira coisa que a gente faz é esconder o nosso pecado. Porque a gente acha que escondendo o nosso pecado, ninguém sabendo, então não há problema. Engano nosso. Nós ferimos o nosso relacionamento com Deus, nós ferimos o nosso relacionamento com o próximo. Não é porque nós domesticamos alguns pecados que eles deixam de fazer um estrago nas nossas vidas. E é esses pecados que nós mantemos em secreto que muitas vezes destroem a realidade de uma maneira muito abrupta. Existe uma estatística que mostra que aquelas pessoas que traem a sua esposa, que adulteram, são pessoas muitas vezes viciadas em pornografia. Olha só, um pecado feito em secreto, um pecado escondido que se torna algo grotesco, destruidor no relacionamento conjugal. E assim tantos outros jeitos que pessoas têm de pouco a pouco. E a palavra lá em Salmo 42 fala que abismo atrai abismo. Então a gente faz uma coisa e depois, a partir dessa brecha, vem um outro problema. É como uma pequena rachadura num dique. Nós achamos que não é nada. A gente esconde essa rachadura, mas chega uma hora que abre um pequeno buraco. E esse pequeno buraco dá brecha para que a água venha e destrua todo o dique, então venha e derruba todas as coisas pela frente. Assim acontece com as pessoas que fazem pequenas corrupções. Eles tiram um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ninguém começa roubando milhões. E assim a brecha moral
vai gerando outro abismo e outro abismo e outro abismo. Davi experimentou isso. Davi deu brecha. Em algum momento da sua história, ele deixou que esse pecado entrasse. Então a gente esconde. Depois que ele é descoberto, a gente culpa os outros. Depois a gente justifica o nosso pecado. Algumas pessoas elas falam para mim, olha Bruno, eu só atraí a minha esposa porque ela não me dava carinho. Então justifica o pecado. Isso é muito feio e isso não gera transformação na nossa vida, não muda a nossa história. Existem duas formas a gente lidar, na forma do mundo ver, lidar com o pecado, lidar com a culpa. Um caminho é através da religiosidade. A religiosidade é um caminho de autopiedade, é um caminho na qual nós vamos buscando o favor de Deus através daquilo que nós fazemos. É um caminho muito dolorido, é um caminho péssimo para ter a sua culpa perdoada. Outros vão pelo caminho da imoralidade. Isso eu pequei mesmo, eu não dou bola para o pecado é uma coisa construída pela igreja, não tem nada a ver isso e vive de qualquer jeito. As pessoas que fazem isso destroem a sua própria vida, deixando marcas profundas. Esse também não é o caminho. O caminho da palavra de Deus é o caminho do arrependimento, reconhecimento do pecado, porque Deus ele só cura aquele que confessa que está doente. Deus ele só conserta aquele que confessa que está quebrado. E essa é a forma de Deus trabalhar nas nossas vidas. O Senhor Jesus ele entra na nossa vida à medida que a gente o convida para ali estabelecer morada, limpar o nosso coração, transformar a nossa vida e perdoar o nosso pecado. É por isso que Davi fala, aliviado, a partir do perdão de Deus, ele diz assim, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como é feliz, diz Davi. Como tem alegria aquele cujo pecado foi perdoado ou apagado. Quero dizer isso para você. Você que tem lutado com algum pecado na sua vida, alguma culpa, em Jesus na cruz, Ele perdoou todos os nossos pecados. Não pelo nosso mérito, mas pelo mérito dEle. Não porque nós merecemos, mas porque Ele pagou um alto preço para nos reconciliar consigo. E à medida que a gente aceita esse perdão, a nossa vida é restaurada, a nossa mente é renovada, de tal forma que a gente começa a odiar o mal, a gente começa a odiar o pecado, e a gente começa a desejar o bom, a desejar o bem, a fazer o bem, porque nós encontramos a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus e começamos a viver pelo propósito que nós fomos criados por Ele, que é o nosso Criador e Deus maravilhoso. Então Davi expressa isso. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Ele não encobriu mais. Confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Eu quero terminar dizendo, querido, que à medida que a gente confessa o nosso pecado, a gente toma consciência que ele é real e que ele não é insignificante e que é algo sério. Mas também quando a gente confessa, a gente consegue absorver esse perdão de Deus maravilhoso e a gente vive sem culpa, na esperança, na alegria que Ele nos dá. E eu queria deixar ainda um último recado, que Ele fala para a gente confessar os pecados uns para os outros. Então esse é o desafio que eu deixo para vocês. À medida que o PG de vocês, o relacionamento de vocês é maduro, vocês podem falar das coisas profundas do coração, confesse os pecados uns para os outros. A palavra de Deus diz que a gente é curado. A gente é curado porque toma consciência do pecado. A gente é curado porque a gente lida com ele de frente e não nas escondidas. E o outro irmão pode nos ajudar a lutar contra o pecado. Deixa eu deixar ainda uma coisa maravilhosa. O Espírito Santo faz essa obra nas nossas vidas. Deus vai conosco. Ele está o tempo todo presente e Ele começou uma boa obra em nós e vai terminar até a vinda de Cristo Jesus. Por isso que Ele diz aqui no versículo 8, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não esconda o seu pecado, confesse a ele diante de Deus e dos irmãos. Seja perdoado e uma vez perdoado, siga essa obra que Cristo está fazendo na sua vida por meio do seu Espírito Santo. Que maravilha isso! Viva como liberto, viva como alguém perdoado, viva com um coração leve e grato a esse Deus que tudo fez para que você pudesse ter nova vida.
você tenha um bom pequeno grupo. Deus abençoe você e toda essa reflexão, aprofunde isso e desenvolva. Não dê brecha para Satanás atuar na sua vida. Viva o perdão de Deus e viva em santidade, em novidade de vida, porque é assim que a gente vai ter um relacionamento profundo com Deus e vai ser bênção em todas as áreas da nossa vida. Deus abençoe, tenha um ótimo encontro, até o próximo.